Com o regime nazista próximo da derrota, o resto do mundo cobiçava seus profissionais e suas tecnologias. Havia um programa chamado LUST, que desenvolvia tecnologia para a Força Aérea Alemã. E começou uma corrida para obter essas tecnologias. Poucas horas atrás das frentes de batalha, logo atrás das frentes russas, britânicas e norte-americanas, no oeste, havia equipes de cientistas e técnicos. Eles pegavam tudo que encontravam, equipamentos, pesquisas, ferramentas de desenvolvimento, para tentar obter essas tecnologias revolucionárias alemãs. A equipe da Operação Lusty era liderada pelo renomado engenheiro aeroespacial Theodor von Karman, um judeu húngaro que trocou a Alemanha pelos Estados Unidos quando Hitler tomou o poder. A Força Aérea dos Estados Unidos pediu que von Karman reunisse os maiores gênios da aviação americana para a missão. Entre eles estava o chefe de aerodinâmica da Boeing, George Scheider. A equipe varreu a área procurando o que havia sobrado dos centros de pesquisa aeronáutica nazistas. Eles se depararam com um estabelecimento de pesquisas avançadas, escondido no meio da floresta. Era um lugar tão bem escondido que, durante a guerra, as forças aliadas nunca viram. Para os engenheiros, parecia um paraíso. Eles mal acreditavam no que viram. O lugar foi tão bem camuflado que havia vegetação plantada nos telhados. E algumas cegonhas chegaram até a fazer ninhos no mato dos telhados. E ninguém nas Forças Armadas dos Estados Unidos havia ouvido falar desse estabelecimento, apesar de estar em operação há 10 anos. O local era conhecido como Völkenrode e era o maior centro de pesquisa aeronáutica da Alemanha. Eles encontraram um zelador que havia recebido ordens de Hitler para detonar essas instalações. Mas ele havia trabalhado com a equipe na construção e achava o lugar bonito demais. Então ele não detonou o local e levou a equipe dos aliados ao cofre onde todas as informações estavam guardadas. Nas instalações, havia uma quantidade incrível de informações sobre aviação que ninguém nos Estados Unidos conhecia. Havia laboratórios, tanques de combustível de jato, eles tinham 7 túneis de vento e um projeto revolucionário de asas enflechadas. E as asas enflechadas foram a característica que mais chamou a atenção dos norte-americanos. O design de asas enflechadas sugeria que os alemães haviam resolvido o problema que desafiava os britânicos e os norte-americanos, que sabiam fabricar motores a jato, mas não conseguiam construir aviões que tirassem proveito deles. O problema era que se você colocasse motores a jato em um avião tradicional com asas retas, o avião alcançaria velocidades em que o fluxo de ar por cima das asas atingiria velocidades supersônicas. Mesmo com o avião abaixo da velocidade do som, isso causaria uma grande trepidação nas asas, então seria muito difícil controlar o avião. Ele perderia sustentação e tudo mais. Mas inclinando as asas para trás, os alemães conseguiram diminuir o choque frontal do fluxo de ar nas asas. E assim o avião podia tirar proveito máximo dos motores a jato. Os dados sobre as asas enflechadas não foram a única surpresa que os norte-americanos encontraram em Völkenrode. Eles também conheceram o diretor do projeto, Adolf Bussmann, um dos maiores especialistas em aerodinâmica da Alemanha e ex-colega de von Karman antes da guerra. Bussmann ficou surpreso ao ver os norte-americanos espantados com as asas enflechadas. Em 1935, o Adolf Bussmann apresentou um estudo sobre voo em alta velocidade em uma conferência internacional de aeronáutica que ficou conhecida como Conferência de Volta. Quando os aliados conversaram com Bussmann, ele comentou que havia feito uma apresentação sobre asas enflechadas, mas os norte-americanos haviam esquecido. Os maiores especialistas em aerodinâmica do mundo compareceram à conferência, incluindo o próprio von Karman. Poucas pessoas prestaram atenção na apresentação dele, mas os alemães prestaram muita atenção. E um ano depois, eles esconderam o conceito de asas enflechadas e começaram uma série de pesquisas de laboratório e túneis de vento com asas enflechadas.